Você já deve ter percebido que a vida não é tão fácil assim. Nós vivemos em constantes batalhas, enfrentando desafios diários, competindo a todo momento. Afinal de contas, a vida é uma eterna competição. Quando você está participando de uma entrevista de emprego, por exemplo, você precisa ser melhor do que os outros candidatos para poder passar na entrevista e conseguir um emprego. Ou, por exemplo, quando você está procurando conquistar alguém. Muito provavelmente terão outras pessoas também tentando conquistar a mesma pessoa que você. Então você, em teoria, precisa ser melhor do que essas outras pessoas. E também tem um exemplo clássico que é para concurso público. E quem estuda para concurso público também passa por isso. Afinal de contas, você precisa superar os outros candidatos para que você possa ganhar a vaga. Só que tem uma coisa que não te contam. Que se você quiser superar o mundo, superar todos, você precisa superar primeiramente a si mesmo. A gente sempre acha que o maior vilão ou o maior oponente é o outro, que nós precisamos ser melhor do que o outro. Mas, na verdade, o que você precisa é superar o seu medo do fracasso, suas inseguranças, a procrastinação, a preguiça, muitas vezes a falta de foco, de disciplina e o orgulho, muitas vezes, de pedir ajuda quando necessário. O maior desafio não está lá fora, está dentro de você. Eu me chamo Sérgio e eu trabalho com hipnoterapia, onde eu utilizo técnicas de hipnose e terapias regressivas para ajudar as pessoas a libertarem de traumas, de questões do passado, que muitas vezes limitam a pessoa, né, no caso, quem tem esses traumas, enfim, de ser quem deveria ser, de poder ter uma vida mais leve, mais livre e muito mais feliz. Meu objetivo, não só com esse vídeo, mas com esse canal, é justamente trazer a luz do autoconhecimento para as pessoas que, lá no fundo, sentem que tem um poder, tem um potencial muito grande, mas que está ali adormecido, está preso, que simplesmente não consegue colocar para fora, não consegue viver seu pleno potencial por diversas questões emocionais. E o meu objetivo é, através desses vídeos, ajudar quem precisa poder se libertar dessas amarras emocionais que impedem as pessoas de seguir em frente. Mas as maiores batalhas acontecem dentro da sua mente e do seu coração. É muito comum as pessoas quererem vencer o mundo, porque muitas vezes isso simboliza um sucesso que a pessoa alcançou. Ter o reconhecimento externo porque você conquistou algo, seja uma casa ou um carro, ou uma viagem, sei lá, talvez. Isso traz uma satisfação pro ego, com certeza. Mas será que os seus sonhos estão sendo realizados? Ou você está fazendo isso em prol do outro, em prol do que vão achar de você? Nós precisamos entender que olhar para si, olhar para dentro, é a primeira coisa que nós devemos fazer, aprender, no caso, para poder enfrentar os nossos medos, os nossos desafios e assim deixar de achar que nós precisamos superar o mundo, precisamos fazer alguma coisa para o mundo e não por nós mesmos. Então, quando você achar que tem que ser melhor do que fulano, do que cicrano, ou que você precisa fazer alguma coisa para que os outros vejam, pare, olhe para dentro e pense: o que você está fazendo é algo que você realmente sempre quis fazer? Ou você está fazendo isso pelo outro? Ou, principalmente, você está enfrentando algum tipo de bloqueio interno que te impede de seguir em frente? Você precisa, primeiramente, entender o que realmente te impede de se superar, de ser uma pessoa melhor a cada dia. Não é só o ambiente, as crises ou os concorrentes que atrapalham você. Claro que tudo isso faz uma diferença de fato, mas você precisa identificar seus próprios medos, suas inseguranças, sua preguiça, a autossabotagem, a falta de foco, muitas vezes o orgulho. Você precisa identificar o que causa isso em você. Uma vez que você identifica a causa, a raiz e trata essas questões, você vai perceber que você vai conseguir ser uma pessoa muito melhor, uma pessoa muito mais evoluída. E assim, ao invés de tentar superar o outro, você superando a si mesmo, você vai muito mais longe. E para isso você precisa de autoconhecimento, força emocional para lidar com os altos e baixos que acontecem, e ferramentas práticas para lidar com inteligência emocional, desenvolver mais disciplina, mais foco e principalmente autoconfiança, porque a autoconfiança é algo extremamente necessário para que você se supere. Por quê? Se você não tem a autoconfiança necessária,
talvez você não se ache capaz de fazer algo, porque você não sente a confiança necessária. E quando você desenvolve a autoconfiança, você finalmente consegue superar esse obstáculo que é o medo, a insegurança de fazer as coisas que você precisa fazer. Então coloque na sua cabeça: superar a si mesmo é dominar, quebrar as barreiras que te impedem. Isso significa que você vai ter que desenvolver habilidades extremamente importantes. Talvez seja um pouco mais difícil para algumas pessoas, mas é crucial. Então pega um papel e uma caneta e anota isso, porque sem isso dificilmente você vai conseguir se superar. Primeira coisa, ter coragem e agir mesmo sentindo medo ou insegurança. Muitas vezes as pessoas acham que elas precisam eliminar o medo e a insegurança para depois agir, mas isso não existe. Não tem como você colocar a carroça na frente dos bois e querer andar. Você precisa entender que a coragem, ela vai te motivar a agir. Só que se o medo e a insegurança te travar, você não vai agir, mesmo com a coragem, porque você acha que você tem coragem, tudo bem, mas você acha, muitas pessoas pensam assim, o problema é que muitas pessoas acham que a coragem genuína é quando você não sente medo ou não sente insegurança. Então a pessoa ela tem ali a coragem de agir, mas por ainda sentir medo, insegurança, ela acha que essa coragem não é o suficiente, mas isso não existe, tá? A autoconfiança, ela só vem quando você comprova para você mesmo que você é capaz. E a única forma de comprovar isso é você agindo. Você mesmo com medo, com insegurança, vai lá e faz. Você vai perceber que a primeira vez vai ser difícil, a segunda vai ser difícil, só que a terceira vai ser mais fácil, a quarta um pouco mais fácil, e da quinta em diante, sei lá, você vai perceber que tá tudo bem sentir medo, tá tudo bem sentir insegurança, mas o importante é que você foi capaz de agir mesmo diante das dificuldades. O segundo ponto é persistir mesmo diante do cansaço e das dificuldades. Muitas vezes nós desistimos, paramos porque estamos cansados, porque está difícil, mas não tem muito o que fazer. A vida vai ser sempre difícil, vai ser sempre um desafio fazer as coisas. Então você precisa persistir, mesmo que esteja cansado. Claro, ninguém é de ferro, ninguém é um robô. Vai ter momentos que nós precisamos descansar, vamos precisar esfriar a cabeça. Mas isso não quer dizer desistir. Desistir é uma coisa, parar para recalcular a rota, para pensar com mais calma no que vai fazer é outra coisa. Então, não desista quando as coisas ficarem difíceis. Entenda que tudo é difícil até se tornar fácil. Tudo que você faz no começo é sim difícil, é complicado, mas somente com a prática, com o tempo, você vai perceber que o que antes era difícil vai ficar fácil. Agora, essa dica também é extremamente importante. É você aprender a dizer não para o que te distrai e dizer sim para o foco no que é importante para os seus objetivos. A vida é cheia de distrações. Quando você decide fazer alguma coisa, vai vir um monte de situações, de pessoas te chamando para fazer outras coisas, para curtir, e isso pode simplesmente atrapalhar o seu foco. Por exemplo, você está estudando para uma prova, seja o concurso público, um vestibular. Sempre vai ter aquelas pessoas que não é por maldade, tá? As pessoas estão vivendo a vida delas e te chamam para curtir também, né? Nesse exemplo. Você está ali focado para estudar, a pessoa, fulano, vamos ali estudar, ou vamos ali pro barzinho beber, vamos ali curtir, só que você está focado em estudar. Então é muito importante que você aprenda a dizer não para o que te distrai e sim para o que é importante para você. Claro que para isso você precisa ter propósito, você precisa ter meta, você precisa saber o que você quer da sua vida para que você diga sim para o seu propósito e não para o que te distrai. E obviamente chega um momento da vida que você precisa curtir, né? Você precisa aproveitar também. Mas enquanto você está brigando pelo que você quer, você precisa ter foco e aprender a dizer sim para o que você quer e não para o que os outros querem. Isso que eu vou dizer agora também é muito importante. Você precisa aprender com os seus erros e não se punir e no final das contas desistir.
Porque quando você aprende com o seu erro, você entende que ele foi útil por algum motivo. Seja lá o que aconteceu na sua vida, você aprendeu que não deve mais fazer aquilo porque aconteceu alguma coisa e você teve aquilo como aprendizado. Jamais se puna por algo que deu errado na sua vida. Se você tentou fazer o certo, não se culpe por isso. Aprenda com seus erros. Quando você consegue virar essa chave de finalmente aprender com seus erros, ao invés de ficar se culpando, se punindo, você vai perceber que a sua vida ela vai se transformar, porque o peso da culpa do que aconteceu na sua vida, ele vai deixar de existir. Então isso é extremamente importante. Aprender a trazer um aprendizado com cada um dos erros que acontecem na nossa vida. Tudo isso vai permitir que você finalmente possa se tornar um mestre da sua própria vida. Aquilo que antes parecia impossível para você, começa a se tornar mais palpável, mais possível, porque você conseguindo se superar, ao invés de ficar tentando superar os outros, você vai perceber o quanto você é capaz e interessante que isso automaticamente vai te dando cada vez mais autoconfiança. E lembre-se, o maior vencedor é aquele que vence a si mesmo todos os dias. Se esse vídeo fez sentido para você, eu convido você a curtir, a comentar aqui o que você achou, se você concorda, se você discorda, se você tem alguma coisa a acrescentar. E não esquece de compartilhar também com seus amigos, nos grupos de WhatsApp, da família, do trabalho, enfim, em qualquer lugar que você acredite que tem alguém que possa se beneficiar desse conteúdo. Então, ao sair desse vídeo, aproveita para assistir outros vídeos do meu canal, onde eu trago outras mensagens que pode ser muito útil para você também. Um grande abraço e até o próximo vídeo.